A notícia é que a designação do PCC, primeiro comando da capital, e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras foi publicada hoje no Federal Register, o diário oficial do governo dos Estados Unidos, e já está em vigor. Isso aí que aconteceu também. Aí, Zé Caloteira, boa noite. Boa noite, e a próxima notícia é que a designação do PCC, primeiro comando da capital, e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras foi publicada hoje no Federal Register, o diário oficial do governo dos Estados Unidos, e já está em vigor. A determinação assinada pelo secretário de Estado Marco Rubio diz que há base factual suficiente para concluir que o PCC e o Comando Vermelho se enquadram como organizações terroristas estrangeiras. Outra publicação também formaliza a classificação das facções como terroristas globais especialmente designados. O governo Lula avalia que não existe, nesse momento, perspectiva de reversão da decisão dos Estados Unidos, e os efeitos práticos das medidas tendem a ser mais financeiros e reputacionais do que operacionais neste primeiro momento. Até por isso, segundo interlocutores do Planalto, existe a preocupação com o PIX. Na prática, o aparato de inteligência dos Estados Unidos, incluindo a CIA e as Forças Armadas, ganha autorização legal para atuar no monitoramento e estrangulamento financeiro desses grupos. Hoje, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei, até encontrar Andrônico Rodrigues Andrógeno Andrígeno, classificou a medida dos Estados Unidos como um equívoco grosseiro e que não altera a política brasileira de combate ao crime organizado e nem interfere nas investigações conduzidas no país, sem efeito prático sobre a legislação brasileira e sem força para modificar a atuação das autoridades nacionais. Aspas para esse pulha do André. As organizações terroristas têm motivações ideológicas, religiosas e objetivos distintos. As facções brasileiras buscam lucro. É um equívoco confundir essas duas realidades, porque estratégias de enfrentamento são diferentes. Fecho aspas, falou aí quem não entende absolutamente nada de crime organizado. O Andrei, como diretor-geral da Polícia Federal, ele acaba incentivando, ele dá um aceno de afago ao PCC e ao Comando Vermelho ao falar uma groselha dessa. O terrorismo, ao visar lucro e território, ele visa poder. E poder é sempre ideológico. Ninguém almeja o poder sem uma ideologia. Você não precisa declarar a ideologia. Almejar o poder é ideológico, porque o poder em si é uma ideia. Portanto, uma vez que PCC e Comando Vermelho, eles têm mais lucro à medida que têm mais poder, eles são sim grupos terroristas. E até o presidente Lula já concordou com isso, quando, naquele evento em que ele chamou Trump e Eduardo Bolsonaro de imbecis, em que ele falou aquele monte de groselha, pegou os criminosos e chamou de seus, ele disse que essas facções são de fato terroristas, porque aterrorizam a vida das famílias que moram em áreas que o Estado brasileiro devia ser soberano. E é por isso que quando a gente fala em soberania, nós temos que, antes de passar por essa pataquada que o PT sempre faz, quando vai falar de Estados Unidos, estão ferindo a soberania do Brasil, estão atacando a soberania do Brasil. A soberania, ela tem a sua parcela no direito internacional? Tem. Parte da soberania de um país diz respeito à independência que esse país tem dos outros países do globo terrestre. Mas a principal parte da soberania não é essa. A principal parte do conceito de soberania
Não é, senhores. E nunca foi, meus senhores. A independência de um país internacionalmente, porque nós sabemos que na história sempre existiram países mais poderosos e menos poderosos. Com o poderio militar dos Estados Unidos ou da China, se essas duas superpotências resolvem tomar países, quem é que pode se dizer independente e soberano diante do poderio bélico desses países? A soberania, antes de tudo, é o poder que o governo, instituído pelo direito, tem de se fazer valer em toda extensão territorial e alcançar, beneficiando e limitando as liberdades de todos aqueles que vivem no território nacional. Se o Andrei está preocupado com soberania, ele tem que retomar do PCC e do Comando Vermelho os territórios que deveriam ser controlados pelo Estado brasileiro. E tem mais uma coisa antes de eu passar. E esse tema eu vou lhes trazer na segunda-feira. Eu já vou adiantar um pouquinho aqui, Caivano e João. Eu comecei hoje a estudar a Operação Carbono Oculto. A Operação Carbono Oculto, eu ainda não terminei de ler todos os documentos que eu consegui, mas eu comecei. A Operação Carbono Oculto é a desculpa que o Lula vem dando internacionalmente para dizer que ele combate PCC e Comando Vermelho. Concorda? Uhum. Sim. É uma bandeira eleitoral. Não, Lula, o governo Lula se preocupa sim com o problema do crime organizado e está combatendo pela Operação Carbono Oculto. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo. Não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples. Um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença. Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 7h30, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.